Capítulo 23, Hanseníase, números 12A e 12B. O número 12A, homem nascido em 11 de setembro de 1885, a 1h AM. O autor entende que os horóscopos número 12A e 12B desses dois irmãos poderão proporcionar aos estudantes uma das mais preciosas lições no diagnóstico de doenças e mostrar como, até nesses casos, são inteiramente diferentes quando diagnosticados de modo científico, mesmo tendo natureza semelhante às causas subjacentes e às aparências externas de ambos. Nos dois casos, os parentes recorreram à sede mundial em busca de cura para a terrível doença que vitimou esses irmãos. No horóscopo número 12A, o de água, signo de Câncer, se encontra no ascendente, com o obstrutivo Saturno próximo à cúspide e em quadratura com Urano em Libra. Temos aqui dois planetas que, por suas respectivas posições e aspectos, indicam doença eruptiva do sangue e mostram os dois lugares onde o veneno é gerado, ou seja, Câncer, regente do estômago, e Libra, regente dos rins. Saturno em Câncer interfere na ação peristáltica, tão necessária à mistura e redução da comida no estômago. Saturno tende também a ressecar os fluidos do corpo e, quando se encontra em Câncer, signo de sua queda, é fraco e, portanto, muito adverso. Urano é a oitava superior de Vênus e, assim como Vênus, rege a natureza moral nos planos inferiores, Urano rege ou equilibra a moralidade nos planos superiores. Urano, no signo venusiano de Libra, afligido por uma quadratura com Saturno, deve indicar que uma falta de equilíbrio moral responde amplamente pela doença física do paciente. Urano rege o corpo pituitário ou hipófise. Esse pequeno órgão que fica tão maravilhosamente protegido por uma estrutura óssea em forma de berço no interior do cérebro, consiste de dois minúsculos lóbulos, o anterior e o posterior. O lóbulo anterior rege o sexo ou força criadora e as fibras nervosas, ao passo que o lóbulo posterior contribui para a circulação dos fluidos do corpo e controla especialmente a circulação renal. Com Urano em Libra, regente dos rins, em quadratura com o obstrutivo Saturno, achando-se ambos em signos cardeais e também com os impulsivos signos cardeais em todos os ângulos, nós podemos esperar por excessos. Com Marte, o planeta da impetuosidade e energia dinâmica, na primeira casa em Câncer, formando quadratura com os astros do prazer e da autopermissividade, Vênus e Lua. Estando Vênus fortemente posicionado em seu próprio signo, Libra, e a Lua, regente do ascendente em quadratura com sua própria casa. Pode-se concluir que esse homem, por meio de seus desejos excessivos, se permitiu prazeres sensuais em tal medida que acabou danificando as funções do corpo pituitário. Como essa glândula regula a assimilação dos alimentos e como Saturno e Marte
estão afligidos no signo do estômago. Saturno em Câncer produz gostos e apetites anormais. E Marte, no mesmo signo, indica o glutão. Poderia-se esperar que esse homem fosse capaz de transformar seu corpo numa fossa sanitária. Com Vênus e Lua em conjunção, e ambos em quadratura com Marte em Câncer no ascendente, e com Saturno na cúspide do ascendente, podemos estar certos de que o nativo é muito desmazelado e negligente. É alguém que se descuida da higiene corporal e da limpeza do seu ambiente, como também da eliminação dos tóxicos pelo colo, pelos rins e pela pele. Isso, com o tempo, sobrecarregou o corpo de venenos e, por fim, causou as erupções. A pele do paciente ficou seca e morta, pois é alimentada pelo corpo pituitário com a ajuda da glândula tireoide. Quando essas glândulas se cansam e se esgotam por excessos sensuais, tanto as condições da pele como a circulação geral no corpo ficam prejudicadas. A mentalidade fica obtusa e as energias da mente e do corpo diminuem. No caso presente, o resultado foi a hanseníase. Essa doença horrível apareceu pela primeira vez após o dilúvio, quando a vegetação era escassa e Noé e sua família foram forçados a voltar ao uso da carne como alimento. Isso, junto com os excessos e a degeneração da função geradora, foi responsável por essa doença se tornar tão comum entre os antigos israelitas e egípcios. Tal enfermidade foi classificada como impura, e aqueles vitimados por ela eram relegados ao ostracismo e excluídos da igreja. Na verdade, se trata de uma doença causada por hábitos anti-higiênicos e impuros, de maneira que somente os glutões e desleixados em seus hábitos pessoais, como esse homem, são vitimados por ela. Passemos ao horóscopo número 12B, a fim de ilustrar outra fase dessa doença. Número 12B. Homem nascido em 19 de março de 1896, às 7h50 p.m. Nos tempos israelíticos antigos, os judeus viam a hanseníase como uma doença peculiar que Deus mandava aos seres humanos. Identificavam-na como uma marca do desagrado de Deus por algum grande pecado cometido, de modo que era considerada uma pavorosa doença moral. Os enfermos eram separados dos outros pelos sacerdotes, os quais oficiavam cerimônias de purificação para aqueles que portavam esse distúrbio impuro. Vemos nesse horóscopo indícios de depravação moral e impureza. Saturno se encontra retrógrado em Escorpião, o signo que rege as partes secretas, os órgãos genitais. Ele forma uma quadratura com Marte em Aquário, domicílio de Saturno. Urano também está retrógrado e no signo de Escorpião. Estes três planetas, Saturno, Urano e Marte, se acham em recepção mútua, isto é, Marte está num signo saturnino, enquanto Saturno e Urano estão num signo marciano. Urano forma paralelo com Marte e oposição com a Lua, estando ambos, Urano e Lua, em signos de exaltação, em ângulos e em signos fixos. Estão assim fortes
tanto por posição como por signo. Portanto, também estão muitíssimos poderosos em suas aflições. Quando Saturno aflige Marte a partir de Escorpião e Urano aflige Marte e Lua também a partir desse signo do sexo, pode-se diagnosticar o caso como de doença venérea, mas foi tal a natureza maligna da doença que se acreditou a se tratar de hanseníase, uma vez que todos os sintomas externos indicavam esse mal. Certas formas de doença venérea têm íntima relação com a terrível doença hanseníase. Quando a corrente sanguínea é envenenada, o sistema glandular também é afetado, e este sistema, por sua vez, interfere no metabolismo do corpo inteiro. Naqueles tempos antigos, os judeus não utilizavam remédios para curar essa enfermidade impura. Alegavam que isso enfraquecia todo o desejo da graça e vida espiritual. Portanto, a única cura estava na oração e na purificação espiritual. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, consta que, quando ele, Cristo, desceu da montanha, foi seguido por enorme multidão. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra.